Hoje eu tenho 22 livros novos para mostrar para vocês. 22 livros que eu carreguei comigo em viagem aqui para a casa da minha mãe, nesse cenário original do diário de leitura, só para gravar esse book haul. Eu tenho livros que eu comprei, livros que eu recebi. Eu vou mostrar eles meio misturados por temas, a começar por este aqui. Esta edição linda que a Antofágica acaba de publicar de Romeu e Julieta do Shakespeare. Vejam só, gente, que coisa mais preciosa. Toda essa abundância de vermelho aqui no início. É uma edição com ilustrações feitas a determinada altura aí da sua história pelo artista Salvador Dalí. Então são ilustrações que você só vai encontrar aqui. E nisso essa edição de Romeu e Julieta já se torna imperdível. É uma edição, parece, toda bem cuidada, com textos críticos relevantes. Ela tem uma introdução do Caetano Galindo, grande tradutor do inglês e também escritor do latim pop. Ela tem texto no final da Nara Vidal, que escreveu aquele livro Shakespearianas, sobre as mulheres em Shakespeare. Tem texto do John Milton. John Milton é sempre muito presente nos estudos shakespearianos no Brasil. E ela tem também todo um texto sobre a tradução do tradutor, que é o Rodrigo Tadeu Gonçalves. E, gente, vejam só que beleza, vou chegar já nas ilustrações. As ilustrações são várias, elas estão aqui no meio do livro, seja sob a forma de um close na ilustração, seja depois sob a forma da ilustração por completo. Então, cada ilustração tem mais ou menos 3 páginas, assim, né? Uma para ilustração completa e outras 2 pares de páginas para closes. São ilustrações do Dalí que a princípio parecem abstratas, mas que quando você começa a prestar atenção, elas são figurativas de um modo que não é óbvio. E vejam só esse texto com essas entradas em vermelho, eu acho isso tão charmoso. Enfim, uma edição, ó. Essa aqui é uma figura mais figurativa mesmo. Uma edição de Shakespeare assim para se ter na biblioteca. Eu dei a dica para vocês quando ela estava em pré-venda, aqui com 50% de desconto. Muita gente aproveitou, eu fui uma dessas pessoas. Ainda na linha do teatro, eu comprei para os meus estudos aí de Ariano Suassuna mais uma peça do Molière nessa edição Pocket aqui da LPM, O Avarento. O Avarento talvez seja a principal peça, a peça mais difundida do Molière, esse dramaturgo francês do século XVII. E o Molière trabalha aqui a partir de um tema oferecido pelo Plauto. O Plauto foi um escritor latino, ele tem uma peça chamada Aululária, e o Avarentos parte desse princípio, parte dessa temática. E o Ariano Suassuna, por sua vez, no livro que nós estamos lendo agora para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, ele retrabalha tanto o Plauto quanto o Molière aqui em O Santo e a Porca. Por isso eu estou lendo o Avarento agora, para entender mais O Santo e a Porca. Aliás, o encontro de O Santo e a Porca vai ocorrer no domingo que vem, primeiro domingo de abril, no Google Meet, às 17 horas. Quem quiser participar do clube, para participar desse encontro, ainda dá tempo. Não deixe de conferir todas as informações aqui embaixo. E eu comprei mais livros relacionados ao Ariano Suassuna para entender melhor essa peça. Eu comprei esse Iniciação à Estética, gente. É um livro recentemente lançado pela Nova Fronteira. O Ariano Suassuna foi professor de estética e de filosofia, me parece, na Universidade Federal de Pernambuco. E esse é um verdadeiro manual em que, além de trazer um pouco de suas próprias ideias sobre o tema, ele vai falar mesmo sobre a estética de um modo didático. É um livro, é um curso praticamente sobre estética. E escrito pelo Ariano, né, que tem o dom da palavra, eu acredito que seja um texto que vai nos permitir entender esse tema complexo
de um modo mais facilitado. Então fica a dica. Eu li o índice deste livro e fiquei assim encantado. Li ele na livraria, a Livraria Leitura lá de Rio Preto. E não pude deixar de trazer esse livro para casa, para entender não só, né, a própria obra do Ariano Suassuna, como também a estética como um todo, que é um tema que eu tenho curiosidade, que eu preciso estudar para letras, etc. Eu tenho alguns outros livros aqui já em casa que falam sobre a obra dele, que ajudam a entender melhor sobre ele. Este aqui, sobre o qual eu falei no último vídeo de leituras gerais, é uma leitura que eu já concluí, O Sertão Medieval e o Teatro de Ariano Suassuna, de Lígia Vassalo, excelente. Este ABC de Ariano Suassuna, do Braulio Tavares, que vai falar sobre a sua vida e obra a partir de verbetes que vão do A até a última letra do alfabeto, até o Z. O ABC é uma forma que no Nordeste se usa para cantar a vida de alguém. O ABC diz respeito à primeira letra de cada verso do cordel que vai contar a vida de alguém. E eu também tenho esse almanaque armorial do próprio Ariano Suassuna, com textos e ensaios dele sobre temas diversos, inclusive sobre a literatura, as artes, a estética e por aí vai. Esses são livros que eu já tinha, mas eu quis mostrar para vocês o quão amplo pode ser o estudo do Ariano Suassuna, caso vocês se empolguem. Eu finalmente comprei nesta última promoção, aliás, eu agradeço a todo mundo que comprou na última promoção da Amazon pelo meu link, vocês fizeram toda a diferença. E aproveito também para pedir que continuem comprando. É sempre importante que tudo que vocês forem comprar na Amazon, sejam livros, sejam outros produtos, vocês se lembrem dos links que eu deixo em todos os meus vídeos. Todos os links funcionam para oferecer essa ajuda ao canal, para uma pequena porcentagem da sua compra ir para o canal, e é a forma desse canal ser monetizado, uma delas, uma das mais importantes. Pois bem, eu finalmente comprei o Antônio Calado, seu livro clássico, o Quarup. Ele entrou numa promoçãozinha assim razoável, 80 e poucos reais, ele costuma sempre custar mais de 100. Esta é uma obra icônica, importantíssima da nossa literatura, é uma daquelas obras fundamentais da literatura brasileira que acabam ficando um pouco esquecidas. Ela foi publicada em 1967, ela cobre um período que vai do final da ditadura Vargas ao início da ditadura militar e conta a história de um padre, o Padre Nando, que vive ali uma vida com alguns problemas, com algumas questões mais pedestres, mais mundanas, e que de repente ele vai para uma missão, salvo engano, lá no Xingu, passa a conviver com os indígenas, e aí a história vai ser contada. Então, é um livro, parece, psicológico, é um livro de história do Brasil, é um livro que vai tratar desse conflito entre religião e ativismo, e ditadura, e povos indígenas. É um retrato de uma época, é um livro muito bem falado. Estou super curioso por ele. Nessa linha de Getúlio Vargas, né, eu mesmo mencionei recentemente num vídeo de leituras que o Graciliano é alguém muito mais ligado a esse período Vargas do que ao período, por exemplo, da ditadura militar. Ele nem sequer viveu nesse período da ditadura militar, salvo engano. Acho que não. E aí eu estou descobrindo um pouco disso nessa biografia que o filho dele, o Ricardo Ramos, escreveu. Uma biografia de 1992. É um livro muito bom, desde já eu recomendo. Está agora nessa edição da Record, que é belíssima. Falando em ditaduras, infelizmente tão presentes na América Latina, eu comprei desta série Revoluções, da editora Unesp, este volume aqui do Peter Wynne, A Revolução Chilena, que vai falar justamente sobre a ascensão de Salvador Allende e da sua queda por conta do regime ditatorial, do Pinochet, etc, etc. Mas me parece que com mais foco na ascensão do que na queda. É uma coleção super preciosa, tem vários volumes interessantes, caso vocês não conheçam, e eu tenho muita curiosidade de ler. E aproveitando esse ensejo, eu comprei este livro aqui, A Ditadura, o Golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul. O Brasil contra a Democracia, do Roberto Simon.
É um livro desta série aqui preciosíssima da Companhia das Letras, coleção Arquivos da Repressão no Brasil, que vai tratar da ditadura militar sempre sob ângulos muito específicos. Então, por exemplo, tem a ditadura militar e os povos indígenas, a ditadura militar e a comunidade LGBT, a ditadura militar e a censura na TV, o caso de Roque Santeiro, e por aí vai. Este livro aqui em específico vai tratar da relação entre a ditadura brasileira e a ditadura chilena. E o palco mais geral da geopolítica, da Guerra Fria, das intervenções dos Estados Unidos, etc. Parece muito bacana. E essa é uma coleção que está sempre meio esgotando. Se vocês pesquisarem, vão notar isso. Então, não deixem de comprar caso tenham interesse. Dessa geração, né, ditadura, dessa geração mais velha guarda da literatura brasileira, mas que não está tão no passado assim, gente, este é um livro que eu peguei na lata de lixo, O Homem Nu, do Fernando Sabino. Eu moro num prédio, eu fui deixar o lixo ali naquele cesto que fica na calçada, onde os outros moradores deixam o lixo. Quando eu chego, eu vejo este livro, assim, totalmente desprotegido, jogado lá no meio, sozinho, assim, sem nenhuma sujeira. Eu olho para ele em perfeitas condições, nunca foi lido, não tem nem mancha aqui no corte. Eu não pude deixar de resgatá-lo. Então agora eu tenho Um Homem Nu, do Fernando Sabino, resgatado do lixo. É um escritor que eu tenho curiosidade em conhecer mais. Nesse período, nesse último mês, eu comprei A Casa dos Budas Ditosos, do João Baldo Ribeiro. Vou falar pouco sobre este livro, porque já tem vídeo aqui no canal para este livro, que é também o livro que deu origem à peça de teatro que consagrou a Fernanda Torres nos palcos. Deixo aqui embaixo o link para vocês conferirem. Nesta linha mais psicológica que eu venho estudando, eu finalmente comprei este livro fundamental do Freud, que é A Interpretação dos Sonhos, de 1900. Esta coleção aqui linda da Companhia das Letras, ela está completa agora, com as obras completas do Freud. E vale dizer a respeito dessa coleção que, diferentemente de outras edições muito preciosas que estão circulando no mercado, ela basicamente traz o texto do Freud sem maiores acréscimos. Eu acho isso interessante porque, apesar de serem muito bem-vindas as intervenções do aparato crítico, no caso de Freud, isso às vezes se torna excessivo. Nas edições da Autêntica é bem legal esse aparato crítico vastíssimo, mas às vezes você sente que aquilo cobre um pouco o texto e intimida um leitor que quer simplesmente ler Freud. Aqui nós temos, portanto, o texto muito bem traduzido, mas assim, sem maiores firulas. E é uma edição assim com fitilho, com índice remissivo. Nesse caso aqui dos sonhos tem um índice de sonhos. Eu achei interessantíssimo esse índice de sonhos. É a obra do Freud que eu tenho mais curiosidade em conhecer. E a obra que talvez tenha influenciado mais a cultura, de um modo geral, para além do âmbito psicológico e psicanalítico. Então, vale a pena conferir. E, salvo engano, essa é, no momento, a principal edição de interpretação de sonhos no Brasil. Vai sair uma da Autêntica agora, que vai rivalizar com ela, mas, no momento, essa que eu mostrei é a grande edição. Eu comprei para entender agora não sobre Freud, mas sobre Jung. Este livro aqui, Nise da Silveira, Jung, é um livro em que a doutora Nise da Silveira, importante personagem da psiquiatria brasileira e da psicologia analítica no Brasil, que se correspondeu com Jung, vai fazer uma grande apresentação de Jung e sua obra. Então é aquele tipo de livro introdutório a um determinado universo. Eu acabei de ler um que falava da história da psicanálise, e esse aqui já vai ser um pouco mais introdutório ao Jung. Eu li O Homem e Seus Símbolos, do Jung, mas eu achei aquele livro já um pouco complexo demais, e eu acabei não me sentindo devidamente introduzido aos aspectos básicos da psicologia analítica.
Eu acho que este livro da doutora Nise da Silveira vai cumprir essa missão, esse livro clássico já, Sai pela Paz e Terra, ou este livro que me foi recomendado. Eu infelizmente esqueci o nome da moça que eu sigo no Instagram que me recomendou, mas eu vou deixar o perfil dela aqui embaixo em agradecimento. Vou pesquisar e colocar. Meu muito obrigado a você que me indicou este livro que eu desconhecia completamente. Jung, o Mapa da Alma, de Murray Stein. Parece-me, este Murray Stein é bem importante dentro do cenário da psicologia analítica, e este livro aqui, pelo pouco que eu já li, parece realmente ser muito completo e muito claro na introdução que faz ao universo do Jung. Eu também recebi da editora Herculano, que é sempre muito generosa com o canal, que está sempre enviando livros, que está fazendo um trabalho excelente. Eu recebi esta antologia de poesia homoerótica chamada Homem com Homem, Poesia Homoerótica Brasileira no Século XXI. É uma edição que vai trazer 21 poetas, organizada pelo poeta Ricardo Domenech. O Ricardo Domenech é um personagem fundamental, ganhou aí recentemente o Jabuti e o prêmio da Biblioteca Nacional por um livro de poesia dele que sai pela editora 34. Eu já ouvi muitos elogios a ele. É uma edição que traz 21 poetas que produziram aí no primeiro quarto do século XXI. Tem prefácio do João Silvério Trevisan, tem pós-fácio do Guilherme de Assis. É uma edição cheia de imagens, cheia de arte, produzida especialmente para essa edição. A cada escritor que surge, eles fazem uma pequena introdução à sua vida e obra. Enfim, já é um marco aí dentro da literatura LGBT, uma edição caprichadíssima, como são todas as edições da editora Herculano. Deixa eu ver aqui mais alguma imagem interessante que eu possa mostrar. Edição caprichadíssima, fica a dica, Homem com Homem, antologia de poesia homoerótica brasileira, produzida aí nos primeiros 25 anos do novo milênio. Eu recebi da editora Companhia das Letras este novo livro da Alba de Céspedes. Alba de Céspedes, uma escritora italiana clássica que vem sendo redescoberta, muito por força da Helena Ferrante. O livro dela que saiu aqui anteriormente, Caderno Proibido, foi muito bem falado. E pelo que eu ouvi dizer, este aqui é o que é, na verdade, o seu grande clássico, na voz dela. É um livro que vai contar a história de uma mulher ali na época da Segunda Guerra, que vai ter todas aquelas questões mais psicológicas e familiares e de autodescoberta e de afirmação no mundo, se desenvolvendo no período de Mussolini, da Segunda Guerra, ou seja, tem esse pano de fundo mais amplo da cultura, esse pano de fundo complicado. Então, é um livro que tem um pós-fácio da Helena Ferrante, edição muito bonita, é um formato que, salvo engano, é até um pouco maior do que o de Caderno Proibido, porque é um livro extenso, que nesse formato maior tem quase 450 páginas. Nessa história, né, de Segunda Guerra, eu também recebi da Companhia das Letras O Medo e a Liberdade, como a Segunda Guerra Mundial nos transformou, de Keith Lowe. Este é um livro, gente, interessantíssimo, porque vai falar não da Segunda Guerra propriamente dita, mas de como o mundo que veio depois foi impactado por ela. Por exemplo, a ONU, a consolidação da ONU, dos direitos humanos, é algo que vem depois da guerra. A questão armamentista, a corrida espacial, é algo que vem depois da guerra. Certas repercussões ditatoriais, por exemplo, na América Latina, né, que vai acabar na ditadura na América Latina, vem depois da guerra. Então, todos esses impactos na economia, na sociedade, na cultura, ao redor do mundo, por conta da Segunda Guerra Mundial, vão ser estudados nesse livro. Eu li pouco, assim, em livros propriamente ditos a respeito da Segunda Guerra Mundial, tenho alguma curiosidade, mas às vezes fico meio reticente em ler as narrativas tradicionais. Essa narrativa que começa pelo final me atraiu particularmente, então provavelmente eu vou começar por ela. Eu recebi da editora Record este lançamento que parece bem interessante também,
chamado Ensaios de Despedida, da Elisama Santos. A Elisama Santos é bem famosa aí na área das publicações psicanalíticas e agora também começa a trilhar um caminho na literatura de ficção. E aqui ela vai trazer entradas de um diário que uma mãe vai escrevendo para que a filha leia e entenda o porquê ela decide sair de casa. Então, né, existe todo esse movimento mais denso, mais pesado, e aqui nós temos a explicação prévia que essa personagem vai trazer para sua filha e que procura então fazê-la compreender o seu passado. Fiquei super interessado, parece bem bacana este livro. Eu, dentro aí dessas descobertas que eu faço, eu decidi que eu vou gradativamente, sempre que possível, comprar os lançamentos da editora Peabiru. Porque a editora Peabiru, ela é uma editora independente, é uma editora que vem publicando consistentemente literatura latino-americana no Brasil com muita qualidade. E eles vendem basicamente pela internet, pelo Instagram, eles próprios. E os livros são sempre acessíveis. Eles têm uma política de preço, de acessibilidade, de preocupação com o acesso ao livro. Então, assim, basicamente, os livros deles, quando saem, custam R$ 49,00, incluindo frete. Ponto. É sempre isso. E eu decidi que eu acho que eu devo apoiá-los mais e comprar consistentemente os livros para poder enriquecer a minha biblioteca de literatura latino-americana. Decidi recomeçar a comprar livros deles, vou deixar todas as referências, inclusive ao perfil deles no Instagram, peço que vocês sigam, é um trabalho que merece ser prestigiado. Comprei este aqui, A Canção por Trás de Todas as Coisas, de Gabriela Damián Miravetti, que é uma escritora mexicana. E aqui são uma série de contos em que ela vai procurar explorar várias questões ali ficcionais, mas sob um ponto de vista geológico. Ela vai olhar muito para como a Terra funciona, essa questão da geologia, dos estratos, dos terremotos, dos vulcões, que também são marcas do México, né, toda essa questão geológica, e vai procurar levar isso para a ficção, para o seu estilo, para a sua temática. Eu achei a premissa interessantíssima, eu li o começo do livro, gostei bastante, e enfim, ela traz aqui também depois no final toda uma série de bibliografias sobre geologia que ela utilizou, tem várias notas em que ela explica detalhes mais técnicos, é um livro bem único, e são vários livros únicos como esse que a editora Peabiru traz para o seu catálogo. Fico muito grato aí pelo envio, eles sempre me tratam muito bem e quero conhecer e refazer aqui em casa o catálogo deles e ir comprando os lançamentos conforme eles surgem, porque são preços acessíveis e sempre títulos e escritores muito interessantes. Eu também comprei, até por dica do meu professor, o Fábio Mário da Silva, que me deu Autoria Feminina Portuguesa na Unesp de Araraquara no ano passado. Ele disse assim, olha, todo mundo precisa ler A Dominação Masculina do Pierre Bourdieu. E, de fato, A Dominação Masculina do Pierre Bourdieu é um livro que é referido o tempo todo. Então, preciso ler para esses meus estudos incipientes em letras. E ele disse e deu uma dica, mas antes de ler A Dominação Masculina, leia O Poder Simbólico, do mesmo Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu é um dos grandes intelectuais do século XX, uma influência assim onipresente. Então, decidi comprar essa edição, das edições 70, que publicam sempre entre Portugal e Brasil, e essa aqui, que estava num preço bom na promoção, da Tifel, brasileira editora, A Dominação Masculina. Professor, muito obrigado pela dica, já anotei e já comprei os livros, agora é fazer a leitura. Eu recebi da editora Record este livro interessantíssimo, do Michael Sandel, que é Contra a Perfeição, Ética na Era da Engenharia Genética. É um livro pequenininho, de leitura fácil, 150 páginas, uma letra assim confortável, diagramação confortável, e que vai tratar dessa questão de manipulação genética para que crianças perfeitas, aspas, nasçam. Qual é a questão ética implicada nisso?
Até que ponto nós não estamos sendo eugênicos, fazendo aquela eugenia lá dos nazistas? Até que ponto isso não vai provocar uma série de outros desdobramentos na convivência com outros seres humanos que não atinjam esse ideal de perfeição? Eu acho que nesse mundo em que vivemos, da inteligência artificial, de avanços na genética, dos superpoderosos, dos bilionários que querem ser deuses, um livro como esse é extremamente oportuno. Então, não deixem de procurar. Esse escritor, esse filósofo norte-americano, ele também tem um livro sobre a meritocracia que eu tenho muito interesse em conhecer. Estou procurando aqui o título exato. Qual que é? Ah, tá aqui. É um livro famoso sobre meritocracia que se chama Tirania do Mérito. O que aconteceu com o bem comum? Eu acredito que tem tudo a ver uma coisa com a outra e que Contra a Perfeição vai trazer muitos insights preciosos para mim. Da editora Unesp, eu recebi A História do Futuro, do Georges Minuat. Eu não vou falar muito sobre ele, porque eu vou remeter vocês ao meu vídeo de leituras gerais, em que eu falei extensamente sobre este livro, cuja leitura avança, eu já estou na página 126. Mas é um livrão, Georges Minuat, historiador das ideias religiosas, que tem livros atrás de livros interessantíssimos saindo pela Unesp. Lá naquele vídeo eu também mostro outros livros desses. E nessa coleção que a Unesp faz linda, de escritos ali dos séculos XVIII, XVII, eu pedi este clássico de um filósofo e escritor, uma figura fundamental, que eu nunca li, que é o Jean-Jacques Rousseau. Eles estão publicando agora o Emílio ou da Educação, que é um tratado filosófico, pedagógico, ou romance filosófico ou pedagógico. O gênero literário aqui é meio confuso, porque reflete os vários interesses do Jean-Jacques Rousseau. É um livro sobre a educação. A educação é segundo a ótica de um homem que é cheio de incoerências, que abandonou os próprios filhos, que não era visto como um bom preceptor, mas que parece, apesar de todas essas contradições, pensou coisas muito interessantes e que influenciaram muita gente ao longo dos séculos sobre esse tema. Então, me parece também que o Jean-Jacques Rousseau escreve muito bem, essa edição é muito bem cuidada, com prefácio, pós-fácio, notas, muitas notas, tradução bem feita, e essa capa linda aqui em verde, capa dura. Vale a pena conhecer essas edições da Unesp, para escritos aí dos séculos 17, 18, séculos que nem sempre estão no nosso radar. A gente costuma se limitar ali até o século 19. É isso, pessoal. É tudo isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais. Eu também comprei um audiobook para a viagem que eu fiz recentemente. É um audiobook do Latim em Pó, narrado pelo próprio Caetano Galindo. Depois eu vou falar mais extensamente sobre esse livro com vocês, mas posso dizer que estou gostando demais da proposta dele. É aquele tipo de livro que merece ser um best-seller e que, de fato, não te esclarece só sobre a língua, mas te esclarece sobre o pensamento a respeito de certas coisas fundamentais que estão ao nosso redor e de como as questões não são sempre tão simples quanto parece.